Olá, meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues. Estamos começando mais um Livros à Mão Cheia, uma realização da Academia de Letras da Bahia, que tem um financiamento da Assembleia Legislativa e com o apoio da TV Alba. O Livros à Mão Cheia é um programa de entrevista de escritores em que a gente passa por toda a obra do escritor, falando de todos os livros. Então eu não costumo apresentar o escritor antes, porque no final das contas o programa é uma grande apresentação desse escritor para registrar o que está sendo feito na literatura baiana e brasileira neste início do século XXI. E hoje a gente está trazendo a escritora, a poeta, a jornalista Kátia Borges. Como é que vai, Kátia? Tudo bom? Bem, um prazer ter você aqui. Prazer também, obrigada pelo convite. A gente está aqui na sala da Academia de Letras, a chamada Sala dos Pratos, e foi aqui que você lançou o seu primeiro livro, não foi? Verdade. O livro é esse aqui, De Volta à Caixa de Abelhas. Sim. Né? E tem uma coisa que você talvez não lembre, um pouco antes, não sei quanto tempo antes, nós nos encontramos. Nós não éramos muito conhecidos um do outro, mas nós conversamos na livraria Grandes Autores, em Undina, no lançamento de alguém, não sei quem, talvez Suênio Campos de Lucena, né? E você me falou que estava escrevendo. Né? De quando é o De Volta à Caixa das Abelhas? Ele foi lançado em 2002. Né? É nessa época mesmo, talvez eu já tivesse lançado, estava nesse ambiente de começo de século, né? E tinha uma geração surgindo ali, não é? Verdade, verdade. Era uma geração que se comunicava muito nos blogs, né? Os blogs eram assim, a grande febre do momento, que é bem diferente do Instagram, do Facebook, de outras redes sociais, porque os blogs você realmente frequentava. Então, quando você gostava do poeta, quando você gostava do escritor, você ia até o blog, né, da pessoa, ler ali, deixar comentários, você interagia de uma outra forma, digamos assim, um pouquinho mais trabalhosa do que é hoje, né? Uhum. Onde você fica ali passivamente vendo no feed, né, as publicações ou nos stories, né? Na época dos blogs, a gente fez grandes amigos, assim, havia um núcleo de artistas, de criadores surgindo ali, né, que envolve muita gente, né? E o seu blog, se não me engano, era Madame K. Madame K, É de Kátia Borges, Madame K. É verdade. E os poemas do De Volta à Caixa de Abelhas começaram no blog? Ou não? Não exatamente, assim, esses poemas do De Volta à Caixa de Abelhas são poemas que fazem referência muito à minha família. Foi numa época que meu pai havia descoberto um câncer de pulmão. E todo aquele drama, né, que se vive quando você tem um familiar doente, né, de uma doença realmente grave, você começa a refletir sobre a sua vida, a sua família. E eu comecei a escrever os poemas em torno assim, da minha família. Meus avós, meus tios, né? Minha família, enfim, a vida em família, né? De Volta à Caixa de Abelhas tem muito disso, né? O título vem de uma inspiração num poema chamado A Chegada da Caixa de Abelhas, de Sylvia Plath. E na época eu gostava muito dela, eu estava mergulhada assim, nas leituras dos poemas dela. E tem a ver com isso, né? Esse poema dela é justamente dedicado ao pai dela. E, então, meio que casou assim, com o conteúdo desse livro, né? E você falou que eu lancei aqui, verdade, foi um convite muito especial de um poeta maravilhoso que já se foi, que é o poeta Carlos Cunha. Uhum. Né? Foi a pessoa que, não, você tem que lançar na academia. E assim, muito gentilmente, fez todo esse esforço para que fosse na academia. Eu, obviamente, achei aquilo tudo, meu Deus, que responsabilidade. Como é que eu vou lançar na academia o meu primeiro livro, né? Mas tudo correu muito bem. E eu estava no lançamento, eu vim para o lançamento, eu fui para muitos lançamentos seus, verdade, né? Verdade. Mas o Caixa de Abelhas, depois de 2002, você faz uma nova edição pela Penalux, né? Em quando?
Essa edição foi final de 2019. Você ouviu os fantasmas da Eu vi, academia, eles estão deve ter sido presentes Carlos aqui. Cunha passando. Aqui foi em 2019. Não é isso? 2019. Aí Certo. aconteceu o seguinte, né? A edição acabou flopando, porque em seguida veio a pandemia e era uma época em que a gente não estava ainda acostumado a fazer lançamento via live, nada disso. Então, meio que eu fiquei com todos os exemplares guardados, a gente não fez lançamento. E, enfim, é uma segunda edição, né? Mas é uma segunda edição que praticamente não aconteceu, assim. Ela ficou ali. E teve meramente uma segunda edição ou teve alguma Teve algumas mudança? alterações, assim, de algumas coisas pequenas, assim, pontuais que eu alterei, mas não foram muito significativas. Mas é bonita essa capa, um desenho que foi cedido pelo Bruno Marcelo, né? E é uma pena, assim. Mas eu guardo, assim, com todo carinho antes. Mas é isso que eu quero saber. Da primeira edição para a segunda edição, tem um monte de livro de poesia, tem uma carreira inteira, né? Você acha que tem um movimento... Bom, eu não vou dizer, se perguntar se tem um movimento, porque tem, né? Qual foi o movimento que aconteceu na sua poesia? Estou dizendo movimento para não dizer evolução, embora no seu caso, talvez seja o caso, né? Porque você está sempre melhor, né? Obrigada. Mas vamos falar movimento, ele saiu de onde para onde? O que aconteceu? Eu acho que saiu, assim, de uma ingenuidade muito grande, né? Para uma preocupação mais formal com a linguagem, né? Porque entre o lançamento do primeiro livro e esse lançamento da segunda edição do livro, eu fiz um mestrado em literatura, fiz um doutorado em literatura, li muito também, né? Me dediquei muito, me dedico até hoje, né? A trabalhar melhor a palavra, trabalhar melhor o texto. Então, acho que houve um amadurecimento, uma tentativa, né, de amadurecimento nesse sentido, de compreender melhor o universo da literatura e de me aprimorar, tentar me aprimorar mais um pouco, né, no sentido do uso da palavra. E quando eu lancei, em 2002, como diz aquela música, né, inocente, pura e besta, né? Então, eu não tinha, talvez não tivesse esse compromisso tão grande com a forma, né? Com o apuro da forma. Né? Mas duas perguntas. A teoria da literatura, eu fico achando que às vezes realmente ajuda e às vezes atrapalha. Eu já vi autores que eu sinto que a teoria da literatura, o conhecimento teórico de literatura, atrapalha. Como é que você vê isso? Nietzsche nos dizia, né, que o conhecimento paralisa a ação, né? Essa é uma frase dele. Eu acredito que o conhecimento ajuda muito, assim, no sentido... Hilda Hilst sempre falava, assim, que para você escrever boa poesia tem que ler boa filosofia. Né? Eu acho que são dois caminhos, assim. Eu acho que muitas vezes, realmente, você trava, né? Você trava. Mas outras vezes isso também é um caminho de autoconhecimento. Quando se alia um caminho de autoconhecimento, acho que funciona bem. Mas, assim, não tenho como dizer que funcionou bem no meu caso, né? Seria esquisito falar. Mas esse é um caminho que é o meu caminho, né? Se funciona bem, se não funciona, aí, né? Mas é o caminho que eu segui, assim, o conhecimento, e até hoje, né? Por uma predileção pessoal mesmo, pelo campo do conhecimento, né? E pelo campo total do conhecimento, especialmente a filosofia e tudo mais. Eu realmente me sinto melhor em relação a isso. Tipo assim, eu me sinto melhor hoje escrevendo do que me sentia em 2002. Mas isso não quer dizer necessariamente que os meus escritos hoje tenham evoluído necessariamente. Né? Eu acho que sim. Obrigada. Mas você falou da forma. Né? Sim. Qual é o próximo livro depois desse? É o Ticket Zen ou é um Foi do... Ou é o Ticket Zen ou é algum da Cartas Baianas? Qual que você acha? Você lembra a ordem? Eu não lembro a ordem.
Eu acho que foi aqui, deixa eu O ver se Balada foi uma para Janis balada. Joplin. Né? Mas olha só, a sua forma é uma forma tão natural, né? Estou aqui mostrando o Ticket Zen. A sua forma é uma forma tão natural, tão distante, por exemplo, das formas fixas, né? É, E parece tão natural. acho que foi esse Como aqui. é como é que você chega a ela, né? O seu jeito de escrever poesia, que não é, eu não vejo, não consigo lembrar agora um paralelo com quem está escrevendo poesia aqui em Salvador, aqui na Bahia, né? Como é que você chega a esse modo de fazer poesia? Bom, eu nunca tive assim, muito apreço pelas formas fixas, né? E embora eu goste muito, eu acho muito bonito quem se dedica ao soneto, principalmente quem consegue, dentro do soneto, trazer uma mensagem inovadora, irreverente. Eu acho fantástico, né? Não tenho nada, absolutamente nada contra, pelo contrário, eu acho incrível. Mas a minha predileção sempre foi mesmo pelos versos livres, né? E uma coisa que sempre falaram muito pro bem e pro mal, assim, é da coloquialidade, né? Eu gosto muito da coloquialidade em poesia. Eu acho que ela nos traz para mais próximo da realidade, do cotidiano. E eu acho que dentro do cotidiano, dentro do comum, a gente encontra uma poesia muito forte, que muitas vezes não cabe na medida. Muitas vezes ela extrapola essa medida. Então eu sempre me preocupei com isso, assim, com tirar desse cotidiano, né, dentro dessa coloquialidade, o que poderia haver de mais profundamente poético, assim. A tentativa sempre foi essa, em todos os livros, né? Então acho que veio muito daí, dessa preocupação com aquilo que pode nos tocar enquanto seres humanos mesmo, né? Eu acho que nós, escritores, nós poetas, estamos sempre buscando uma conexão fundamental com o outro, né? A gente escreve para o outro, na verdade. Esse outro que a gente não conhece e que a gente não seleciona, esse outro que nos alcança. Eu acho que... Então essa é uma busca, assim, não diria uma busca, mas essa é uma destinação, né? Que o nosso trabalho como escritores sempre tem, né? Tem uma história até meio exagerada sobre isso, de que, na verdade, esse outro escreveria junto com você, né? Esse outro está com você, junto com você, escrevendo ali. Eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente escreve qualquer texto, a gente inaugura ali o nosso espaço e o espaço do outro também, né? E é o leitor na interpretação que vai completar aquilo que foi dito, né? Exato, e muitas vezes ele vai experimentar, assim, quanto mais próximo você, claro, puder chegar perto dele, né? Quanto mais próximo você puder chegar a ele, eu acho que é mais interessante. Uhum. E você falou da coloquialidade, né? Tem poetas que usam, quando vai escrever poesia, já vai direto para a segunda pessoa, né? Para o tu. Sim, Tu chegaste, não sei o que sim. lá, né? E isso acaba afastando o leitor, né? Então a pessoa acha que escrever poesia é mudar o modo de falar para um modo mais, ir para tal torre de marfim, né? Um modo mais elaborado, né? Eu acredito, eu acho que tem muita gente que escreve muito bem, que utiliza muito bem a linguagem nesse sentido, nesse contexto. Assim, não é algo que me incomode. Não é só, não apenas não é o contexto assim da minha linguagem, mas eu acredito que a gente tem grandes poetas aqui que utilizam muito essa mudança de linguagem, que fazem isso de uma maneira espetacular. É só algo que assim não me interessa, assim, pessoalmente, né? Entendo. Eu acho que quem está assistindo a gente está querendo saber como é um poema seu, né? Então, Sim. o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um intervalo e vai escolher um poema de Kátia Borges e aí quando nós voltarmos, Kátia vai ler um poema. Eu até tenho uma ideia de um, mas vamos ver o que é que a gente vai fazer daqui a pouco.
Voltamos com Livros à Mão Cheia, conversando hoje com a poeta Kátia Borges, né? E a gente deixou no último bloco a promessa de ler um poema. A gente demorou para achar o poema, porque a gente não sabia em que livro estava. Eu podia não saber, mas você também não sabia em que livro estava, né? E eu dizendo, não, ele é mais antigo, porque é um poema seu que é o sucesso, né? É um poema muito marcante. Já foi musicado, né, pelo Gabriel Mercury, Sim. né? E ele já existe há algum tempo, né? Eu queria que você lesse, depois a gente fala mais um pouco dele. Tá. Chama Poema para Ler em Pé. Senhor, como será a vida das mulheres altas? Será que respiram melhor no rarefeito espaço de suas cabeleiras? Senhor, serão mais vivas as mulheres altas? Suas ideias estratosféricas quase roçam o azul, não perturbam o voo dos pássaros? E as alegrias das mulheres altas? Senhor, e as alegrias das mulheres altas? Longilina as dores guardam. Que ótimo, né? É um poema que você lembra quando fez? Bom, somos baixinhos, né? Eu acho que é por aí. Talvez a referência. Você lembra como surge esse poema? Esse poema é um poema, não lembro exatamente. Eu tinha essa coisa das mulheres altas, né? Que eu falo até numa crônica, anos depois, que eu considerava, por exemplo, as irmãs da minha irmã, as amigas da minha irmã mais velha, para mim eram essas mulheres altas. Eu era bem pequena, eu olhava para elas e achava assim, meu Deus, será que algum dia eu vou alcançar essas mulheres, né? Essas mulheres tão altas, maquiadas, que falam de namorados, de festas, e todo aquele universo que não me interessava em nada. E aí já veio essa ideia das mulheres altas, né? Depois eu vou explorar melhor essa ideia numa crônica. Mas aí me veio a ideia do poema, né? Poema para ler em pé. E eu me lembro que eu publicava muito no Facebook, meus textos inéditos, colocava tudo lá. E aí Micheline Verunski, que eu não conhecia na época, simplesmente, eu já seguia ela no Facebook, ela me seguia. Aí ela simplesmente pegou esse poema, levou para recitar lá em Pernambuco, num evento que ela foi. Olha que loucura, né? E aí, depois ela me falou, aí me mandou uma foto, inclusive, e ela foi uma brincadeira que depois eu aprendi a fazer também. Que ela botou todo mundo em pé no teatro, pediu para todo mundo levantar, não, vamos ler o poema para ler em pé. E aí depois ela me mandou, né, uma foto dela lendo o poema e falou, li seu poema num evento e tal. Então é um poema assim que ele já atraiu, né, assim uma atenção. Eu sou muito grata a ela por isso, né, por generosidade muito grande, né. Hoje é uma escritora, assim, é uma escritora que eu admiro muito, é uma escritora que tem uma trajetória merecidamente muito, muito boa, né? Exatamente, é ótima ela. Né? Maravilhosa como pessoa e como escritora também. Enfim, aí eu achei legal, assim, mas eu colocava todo o meu material inédito, eu colocava nas redes sociais. Ainda seguindo aquela ideia do blog, né? Tinha um blog, aí depois incrível, vem o Facebook e a gente continua fazendo isso, né? Para mim era muito orgânico, né? Eu chegava às vezes a escrever diretamente na rede social, que loucura, né? Eu escrevia o poema ali, às vezes, e colocava. Era como se fosse um campo de teste, né? Para as pessoas me darem um feedback, o que achavam e tal. Aí, como eu te falei, quando eu na Flica 2019, eu fui curadora e convidei Maria do Rosário Pedreira, que além de uma excelente poeta, é também editora, né? Foi a editora, inclusive, de Torto Arado. E ela disse para mim, pare agora, não bote mais nada inédito em rede social nenhuma. Poema não é para ser testado. Guarde seus escritos, só publique coisas que você já publicou anteriormente, que já estão resguardadas. Não publique mais nada. Aí eu resolvi não publicar mais nada, mesmo seguindo o conselho dela. Afinal, era Maria do Rosário Pedreira. É porque tem que resguardar o ineditismo, às vezes, para algum prêmio, alguma coisa, e também resguardar a autoria, né? Porque alguém pode pegar a ideia e tem que resguardar. Eu sempre falo isso até em sala, né, para os meus alunos, que a gente precisa resguardar a autoria. E muitas vezes a gente não considera o texto da gente com o valor que ele tem. Pode não ter, mas pode ter.
Então, assim, por uma questão de amor próprio mesmo, a gente deve resguardar tudo que a gente escreve, né? Esse teste, na verdade, ele vai ser feito no momento que você lançar um livro, inevitavelmente vai ser feito, né? A própria vida, né? Na prática das coisas, lançamentos, convites, não sei o quê, a própria movimentação do mercado literário, você está sendo testado o tempo inteiro, né? E tem poemas que você viu depois de publicados que era melhor não ter publicado? Sim, sempre tem, né? Sempre tem um ou outro poema, assim, que quando você vê o livro, em geral, acontece isso, né? Tem vezes que você publica o livro, antes de publicar o livro, você lê o livro e diz, poxa, muito bom, né? Depois. Aí depois, antes de publicar o livro, você relê e diz, meu Deus, onde eu estou com a cabeça, como é que eu vou publicar isso? Aí quando lança é a mesma coisa. Tem vezes que você está distraído em casa, vai reler um livro que você já publicou, aí você diz, pô, esse livro é legal, hein? Gostei desse livro. É sempre isso, né? Um vai e vem de vai e emoção vem, em relação ao livro, né? Você acha uma porcaria, depois você acha muito bom, né? Muito... Acho que todo mundo passa por isso. E às vezes alguém escolhe um poema seu e você diz, poxa, mas logo esse. E a pessoa gostou. Né? Verdade, é verdade. A gente não tem. Eu acho que assim, quando você escreve tudo, né? Poesia, crônica, romance, o que for, no momento que você publica, aquilo ali se escola de você. Já não é mais você que tem domínio sobre aquilo. Ganha pernas e segue o mundo. E você não sabe onde vai parar. Aí você pode, de repente, não parar em lugar nenhum, dar de cara com a parede, bah. Ou ele pode seguir o mundo, ele pode ganhar vozes e tal. Tem um poema meu, Amor, né? Que é um poema, desde que eu publicava nos blogs, que eu publiquei esse poema, que eu ficava impressionada, porque esse poema, ele circulava. Então, eu recebia pessoas me dizendo, nossa, seu livro está sendo usado sem autoria em tal lugar. Eu vi seu poema em tal blog. Algumas pessoas davam crédito, mas era um poema que sempre caminhou. Ele sempre caminhou com as próprias pernas e eu não tinha a menor noção. Tudo bem, ele fala de amor, que é uma coisa, né? E aí, por último, Antônio Fagundes leu o poema na página dele do Instagram. Que e todo maravilha. mundo, desde de manhã cedo, todo mundo, você viu o seu poema, Antônio Fagundes está lendo seu poema, não sei o quê. Eu não entendi nada. Eu falei, onde é que Antônio Fagundes pegou meu poema para... E justamente esse mesmo poema. Eu falei, você vê que tem poemas que realmente eles vão andando aí pelo mundo. Às vezes o escritor, ele é muito rigoroso porque ele conhece essa ou aquela teoria, essa ou aquele poeta, ele tem, vou ser bem preconceituoso agora para poder explicar, ele tem um apuro estético maior, né? E aí não valoriza alguma coisa que fez, mas aquilo que talvez que ele considera que não tem um apuro estético bom, ele na verdade é mais acessível e é o que toca o coração das pessoas, né? Verdade. E existe muito isso, a gente vê isso. Poemas que nos tocam profundamente, né? Você vê o poema de Quintana, não sei se a gente poderia enquadrar nessa coisa, né? Esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarinho. É quase que um poema infantil, né? Passarão contraposto a passarinho. Exatamente. Mas como é bonito, como a gente gosta, como nos dá força, né, para enfrentar os passarão da vida. Pois é. Você está nas mãos com o São Selvagem, que é da coleção Cartas Baianas, né? Sim. E você publicou três na Cartas Baianas. Aliás, né? nós estamos disputando, Nós né? disputamos esse pódio, né? Somos os dois que publicamos 3. A ordem foi Uma Balada para Janis Joplin, né? Que é uma coisa, que é um livro específico. São Selvagem, né? Que é outra coisa, né? E Escorpião Amarelo, que é outra coisa, porque é prosa, não é? E aí, tem alguma relação? São mesmo diferentes? Fale aí. São diferentes, assim. Uma Balada para Janis é mais, assim, acho que talvez seja meu livro. Engraçado, é um livro que muita gente diz assim, é o livro que eu mais gosto, escrito por você, é Uma Balada para Janis. Eu acho que é meu livro mais radical nesse projeto de coloquialidade, assim. Primeiro que ele tem a ver com essa minha paixão incondicional por Janis Joplin, né? Que é essa cantora, né?
E que morreu combina nos ter anos também uma 70. paixão por Pat Smith, né? Não, Tenho desculpe, também. Sylvia Plath, né? Também, que foi no primeiro Eu misturei as livro. duas, né? Mas E tem a ver misturar as duas também, tem né? a ver, são mulheres intensas, né? Mulheres assim, desmedidas, né? Transbordantes de emoção e tal. Mas no caso desse Uma Balada para Janis, eu vou a fundo nesse projeto, assim, de trabalhar a poesia nessa coloquialidade, falando da cidade, falando, dividindo essa por partes, né, que tem a ver com as fases da vida de Janis, né, de Janis Joplin. E então ele tem bem essa característica. E você vê, já é um ele virou um roteiro de curta-metragem e Nossa. virou uma peça de teatro. Tem um amigo meu, o ator Franklin Albuquerque, ele escreveu uma peça de teatro, um monólogo, baseado nesse livro, Uma Balada para Janis. Essa semana passada eu assinei carta de anuência, mandei material para ele, porque ele está batalhando o edital para que ótimo. para transformar esse livro numa peça de teatro. E esse livro foi um livro lançado há muito tempo atrás, né? Mas eu acho interessante, acho bacana. Você vê que ele tem ali tem uma pegada muito anos 80 também nele, né? É uma pegada muito anos 80, que eu vivi intensamente. Anos 80, 90 foram anos, assim, de formação minha mesmo. Assim. Porque é o ano em que a gente está ali na adolescência, né? E você deve ter sido fã de Ana Cristina César, Sim, Caio Fernando sim. Abreu, né? Isso aí, tudo isso. Eu tenho até hoje Morangos Mofados, é um exemplar da editora Brasiliense, que eu não empresto para ninguém. E Ana Cristina César, Meu A Teus Pés, é de 1984, a edição, né? Que é da... Que é uma relíquia, né? nós somos fruto dessa época, Do rock né? and roll, né? Por um lado, assim, um aspecto muito interessante, que é a liberdade dos anos 80, né? Quando a gente finalmente teve meio que autorização para ser jovem, né? Porque até então a gente estava envolvido numa longa ditadura, em que alguns eram engajados, outros eram alienados. Eu acho que a partir dos anos 80, 85, com o rock no Brasil, com o surf chegando muito forte no Brasil e tal, a gente teve ali uma experimentação ali do que era ser jovem alienado, mas não alienado porque não havia necessariamente algo de que ser alienado, né? A gente estava naquela esperança de que com a redemocratização a gente finalmente tomasse um rumo, né, mais feliz, digamos assim, né? Fizesse um país, de que a gente podia realmente fazer um país, citando o poeta Antônio Cícero. No final das né? contas é a grande frase dos anos 80, né? Porque é o momento em que acaba a ditadura e em que o sentimento do país é fazer um país, Em né? 85 a gente tem o primeiro Rock in Rio, né? E eu acredito de verdade nisso. Eu acho que é um período muito pouco explorado de uma maneira... não sei, eu acho que eu nunca li o livro que eu gostaria de ler, escrito sobre esse período, né? Porque em contraponto também a gente tem a chegada da AIDS, né? A gente tem uma devastação incrível, né? E numa gradação assim. Primeiro você lê a revista falando, né, da chegada da AIDS, você acha aquilo tão improvável. Aí, de repente, chega no país, chega nos outros estados, chega no seu estado, chega na sua turma e você começa a perder amigos. Então, acho que essa é uma temática, assim, acho que é uma juventude muito marcada por isso, por essa digamos assim, licença para ser alienado e, de um outro lado, por essa queda, essa queda terrível, E né? aquela sensação de que finalmente vamos ser livres, porque a ditadura Exato, acabando, exato. era um momento em que a ditadura já tinha abandonado tudo, né? Então havia uma censura, mas era com pouco rigor, né? As pessoas começavam a ousar, né? Então é um movimento de abertura, né? Exato, E ser jovem era isso, era as primeiras marcas chegando ao Brasil, né? A Company, essas outras marcas. Essas coisas todas. A gente queria ser feliz, a gente queria, né? Então, vamos falar agora, mas não agora, daqui a pouco, da sua prosa, Sim. tá? E então a gente vai
voltar no próximo bloco para falar da prosa de Kátia Borges, a poeta. Voltamos com o Livros à Mão Cheia, conversando hoje com Kátia Borges. Kátia Borges é jornalista. Aí eu queria, Kátia, lhe fazer uma pergunta, que foi a primeira pergunta que eu fiz a um escritor. E lá nos anos, sei lá, 80 e tantos, 89, o Inácio de Loyola Brandão esteve aqui em Salvador no projeto Encontro Marcado. E aí eu fiz uma pergunta de papelzinho para ele, né? Ele é jornalista também, fiz a pergunta como é que ele resolvia a diferença, né, do modo de escrever do jornalista para o modo de escrever literário, né? E no caso dele escreve prosa, né? E você tem isso, você é uma escritora de jornal, você é uma jornalista, né? Você é poeta, mas também escreve prosa, né? Também escreve prosa, escreve menos do que eu gostaria, você sabe. Eu gostaria que você fizesse logo um grande livro de contos, como fez com Escorpião Amarelo, outro, né? Mas está devendo isso para a gente. Como é que é isso? Da prosa? Da prosa jornalística, prosa poética, a sua prosa nas crônicas, que é bem poética. Na verdade, eu sou apaixonada assim, por escrever, né? Escrever é a minha vida, assim. Meu trabalho é assim, tudo, né? Tipo assim, eu trabalhei minha vida inteira escrevendo, trabalho até hoje escrevendo e jornalismo eu nunca me arrependi de ter feito. Eu realmente amo jornalismo, assim, com toda a minha paixão, assim. E me ressinto até de não estar atuando como eu gostaria no jornalismo, assim, fazendo matérias e tal, né? Porque, na verdade, nesse momento da minha vida, eu me dedico mais ao ensino e me dedico mais à literatura, né? Não estou me dedicando tanto ao jornalismo. E sempre jornalismo impresso, assim, que é a minha praia, que é aquilo que eu mais gosto de fazer na vida. Né? E o Escorpião Amarelo são contos, são mini contos, bem poéticos, bem distantes do mundo do jornal, né? Mas esses livros são, eu peguei certo, tudo primeiro Teoria da Felicidade, né? E depois Tudo Será Daqui para Frente. São os livros de crônicas, que, se não me engano, são as crônicas que você publicou no jornal. É verdade. Não é isso? Eu fiquei quase 6 anos publicando crônicas numa coluna semanal fixa no Jornal Correio. Então, toda semana tinha uma crônica minha lá, geralmente final de semana, sábado, domingo, né? Então, quase 6 anos, imagina. E aí me rendeu a Teoria da Felicidade, que foi meu primeiro livro, e Tudo Será Daqui para Frente. E um terceiro, que já está caminhando. E são crônicas. A crônica é um gênero vastíssimo, pode ser quase que qualquer coisa, né? E são crônicas muito pouco jornalísticas. Sim. Não é isso? Mas tem algumas que são, como dizia o título do poema de bandeira, né? Tirados de uma notícia de jornal. Né? Então tem assim, algumas crônicas que sim, tipo o fato de terem achado pinguins em Salvador, que aquilo me deixou assim... cientistas descobrem que árvores caminham na floresta. Acharam um gafanhoto cor-de-rosa. Né? Então, coisas assim que a gente lê no jornal e que inspiram, né, a escrever crônica. Né? Eu amo escrever crônica, é um gênero que eu sou apaixonada. Mas ainda assim a crônica, ela pode ser uma crônica do momento, do jornal, para jornal mesmo, que não sobrevive ao tempo. Ela vai sobreviver como um registro histórico, um registro de época. Né? Mas tem aquela crônica
que sobrevive, porque ela tem uma potência Verdade. poética de se ressignificar, né? Aquela história de que a poesia é a novidade que permanece novidade, né? E eu acho que você escreve esse tipo de crônica, né? Crônica com potência de permanência, né? Eu não sei, eu estava lendo essa semana, por coincidência, Fabiana Moraes, né, jornalista, ela escreve sobre a última crônica de Fernando Sabino. Um texto muito bom, né? Fabiana escreve muito bem. E ela vai refletir, né, ela vai trazer essa última crônica de Fernando Sabino para um campo de reflexão contemporâneo. Então acho que a crônica ela tem essa coisa também. Como a gente pega Mineirinho, né, de Clarice Lispector, que a gente poderia pensar assim, Mineirinho é uma crônica datada, porque fala de uma coisa específica, né? A gente traz ela para cá, ela só ressalta o horror que a gente vive hoje, né? Clarice Lispector fala de uma pessoa que foi abatida com 13 tiros. 13 tiros. A gente hoje tem pessoas que são abatidas com 80 tiros. Exatamente. Então, eu acho que existe esse caráter na crônica que traz ela para o presente, né? Frequentemente, você lê o próprio grande mestre Rubem Braga, né? E, no entanto, ali ele vai atingir o que eu acho mais bonito na crônica, né? Ele vai atingir ali uma simplicidade quase que brutal, né? Que torna aquela narrativa universal, né? E você pega aquela narrativa tão simples, tão singela e traz ela para o cotidiano. Ela tem ali uma forma de articulação interior que permite essa permanência, né? E a ficção? A ficção mesmo, o conto longo. Você escreveu para essa antologia que eu organizei, Sim. Eros sobre os Abismos, um conto, né? Que eu acho que é o conto longo que você tem publicado, ou não? Tem mais? Eu tenho alguns publicados, assim. Então, tem uma coletânea que foi publicada pela Mondrongo, né? Que eu participei com conto Sim. também. Tem uma outra também que é sobre canções brega, que foi publicada já tem alguns anos. E todos você foi convidada a escrever para, né? Será que para fazer um livro só de contos a gente vai ter que lhe encomendar, obrigar? Como é que vai ser isso? Tem uma antologia também que só que é eu sempre confundo antologia coletânea. Também. Que é da Paralelo 13, que é aquele Abrindo Bocas, Mostrando Línguas. Sim. Que eu participo com conto também. E na revista Laroyer, editada por Tom Correia, né? Ele me convidou, eu escrevi um conto chamado O Mel do Mundo. Acho que é O Mel do Mundo. Então, eu repito a pergunta, você tem que ser obrigada a escrever prosa? Mas Por que ela não lhe ocorre tão espontaneamente, com tanta frequência? Eu tenho um livro encaminhado. É porque, na verdade, em meio à literatura, a gente tem toda a vida cotidiana. E a gente tem problemas que são problemas nossos, né? E a gente tem problemas mesmo, assim, demandas que a gente tem que dar, demandas práticas da vida, né? Aquela coisa, né? De um teto todo seu, etc. A gente, na verdade, tem que viver a vida prática, Será que ganhar o pão, né? A prosa tem a extensão, né? Tem o problema da extensão, né? Tem. A prosa é maior. Eu não sei quando assim, eu vou realmente assim, concluir, mas eu tenho um livro de contos que está caminhando, né? Tem um livro de crônicas também que está caminhando, tem um livro de poesia também. Eu tenho um monte de coisa na gaveta, né? Tem um romance que eu escrevo desde 2020. Então, todas essas coisas, elas vão ali, elas estão... E você precisa oscilar de um trabalho para o outro? E como é que funciona? Você tem essas coisas todas em andamento e você pula de uma para outra? Tem algum rigor ou não? Como é que assim, funciona? Tipo, eu tenho trabalhado no momento em nada. Porque no momento eu estou me concentrando no meu trabalho mesmo. Né? Olha só que, né? Trabalho mesmo, trabalho literário, enfim. Então, assim, provavelmente nas férias eu devo eleger um desses trabalhos para concluir, né? Agora mesmo a gente tem aí abertura de recebimento de originais por várias editoras, né? Dá aquela animadinha, você diz assim, eu vou concluir um trabalho para enviar.
Mas a verdade é que não. Assim, eu acredito que 2025 agora, ou 2024, eu não pretendo assim, concluir nada. Só 2025 e tentar retomar. É porque também parece uma coisa meio, né? Eu já vi até o pessoal falando, ai, mas imagina, você, para publicar um livro, você pode escrever 2 páginas por dia, 3 páginas, uma Como coisa se meio. fosse assim, né? Mas assim, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua maneira de trabalhar, de ver o mundo, de fazer as coisas e tal. Eu tive um ano muito conturbado, especialmente, né? Eu tive um problema sério no primeiro semestre e tal. E hoje também, acho que a maturidade ensina isso pra gente. Hoje eu não me preocupo tanto com o que pensam de mim. Tipo assim, eu quero me sentir bem, eu quero estar em paz. Então, assim, pra mim a opção, assim, independentemente do que aconteça, manter, assim, o meu nível de paz em dia é o principal. Então, tipo assim, eu recebi convite esse ano para participar de vários livros, né? Um deles até já saiu. E que foi um livro maravilhoso, Crônica Popular Brasileira, pela Mirada, né? Selo Mirada. Mas tem mais, assim, tem uns 3 ou 4 livros que eu vou participar, com poema, com conto. Então, assim, tipo, tá bom demais, tipo, não vou entendeu? Me arvorar, eu adoro esse termo, a fazer nada, entendeu? Assim, porque, Marcos, eu acho que a gente precisa também entender o tempo da gente, sabe? É. E assim, essa coisa, né? Literatura não é uma corrida de velocidade, né? É uma maratona Cada lenta. dia me dá mais tédio dessa corrida, sabe? Cada dia eu olho para a corrida e eu digo, vão aí, vão correndo aí. Depois eu, Não é de quem chega primeiro. tipo, entende? Então, eu me preocupo hoje muito mais assim com a minha paz, a minha qualidade de vida, a minha reflexão sobre as coisas, entende? Eu acho que essa é o ônus, o bônus, na verdade, da maturidade, né? É você perceber que, na verdade, legal, e tudo bem estar no passeio vendo uma corrida, entende? Quando tem, né? Desfile da Independência, que você fica no passeio vendo passar, tá beleza, tá tranquilo, entendeu? Tá favorável. Aí toma ali um picolé, pega uma água gelada, né? E pronto, e vê passar, Não né? é? Tá ótimo, gente. A gente não falou, porque em algum momento você vai ter que voltar, né, para a gente falar mais. A gente não falou de O Exercício da Distração, de poesia, né? Título lindo. E não falou, mencionei o Ticket Zen, né, mas a gente não falou dele. E não falou do Dias a Menos, que é o último livro seu, né, que é um livro que é a partir da pandemia, né? Será que vem uma outra forma de pensar o mundo depois da pandemia? Eu acredito que sim. Engraçado, eu estava lendo hoje uma entrevista, né, com o vice-presidente da Google, que abandonou a vice-presidência da Google para criticar e alertar o mundo sobre a inteligência artificial, né? Eu acho que a gente vem agora uma reorganização, não só cultural, comportamental, mas um modo como a gente pensa, né? E a gente pensa de maneira diferente. Eu acho que a gente começa a delegar o nosso pensamento para a inteligência artificial. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque nesse processo, é um processo que, claro, agiliza muita coisa, para a ciência é muito bom, não vou demonizar a inteligência artificial. Mas no momento que você vai delegando para a inteligência artificial a elaboração do seu pensamento, você está perdendo a sua autenticidade, a sua singularidade. Exatamente, aquilo que nos faz humanos, né? Exato, entendeu? E esse é um grande risco, né? E não Então a há gente tem que ter nada um mais limite ali. não há nada mais humano do que a poesia, né? Do que a poesia e do que o erro, né? O erro a humanidade, na verdade, ela evoluiu por conta do erro. Se a gente não errasse, a gente não tinha evoluído em nada. Então, acho que é necessário errar. A gente precisa errar, a gente precisa aprender a errar.
E errar bonito, errar lindamente. Olha, errei lindamente aqui, gente. Maravilha. Vou refazer, porque eu realmente errei. Olha que belo meu erro, né? E é verdade que o erro é muito bonito, muitas vezes. Exatamente. Kátia, eu queria lhe agradecer por estar aqui na academia, por estar aqui na TV Alba. É sempre uma alegria conversar com você. Ah, para mim também, né? Você sabe disso. E espero o próximo livro. Pois Tá? é, vamos ver aí. Na hora que tiver que ser, vai ser. Tá certo. Então, gente, esse foi o Livros à Mão Cheia. Espero vocês no próximo programa com outro grande escritor baiano.